Evangelho de João, no capítulo 20, encontre aí o texto. Nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 29. Encontraram? Encontraram aí? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Chamado é apelido, né? Apelidado de Dídimo. Ô Dídimo, ô Didinho. Como é que as pessoas falam assim? Ô Binho, entendeu? Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Estão lendo isso aí? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Vamos ler o 25 em diante agora. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus não precisa de que ninguém mais, nesse estágio aqui, Jesus não precisa que ninguém abra a porta, né? Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Versículo 28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, encerramos aqui no versículo 29. Você creu porque me viu? Bem-aventurados, macariós, muito felizes, extremamente felizes, bem-aventurados são os que não viram e creram. Supremamente felizes, extremamente abençoados, muito, super felizes, super abençoados são aqueles que não me viram, mas creram. Nós somos mais bem-aventurados, somos mais felizes que Tomé, que tocou nele. Ele disse que nós somos mais felizes, nós somos mais abençoados, porque não vimos e cremos. Mas nessa noite eu quero falar destas feridas e trazer uma pequena conexão destas feridas, dessas cicatrizes, muito mais do que feridas, cicatrizes, e de como estas cicatrizes têm uma relação com a nossa vida. Se eu pudesse se eu desse um título a esta palavra, que eu considero muito mais uma conversa, que eu quero ter com você hoje, eu diria assim: tornando-se um curador. Tornando-se uma curadora. Não é curandeiro, é curador. Curador ou curadora é aquela pessoa que pode oferecer cura a quem está doente, a quem foi ferido. E eu quero conectar a ferida, porque eu quero falar das feridas da alma e não necessariamente de uma ferida física. Embora a cicatriz aqui é física, mas nós carregamos conosco também em nossa vida cicatrizes da alma.
Todos nós, não importa a sua idade, por menor ou mais novo que você seja aqui, adolescentes, até o mais velho, os mais velhos principalmente, todos nós aqui carregamos cicatrizes, porque fomos feridos na vida de alguma maneira. Alguns de nós carregam comportamentos, e preste atenção nisso, principalmente você que é mais novo, se entender isso. Às vezes nós nos comportamos de uma maneira, de onde vem aquela tendência do comportamento. Na maioria dos casos, esta tendência é fruto de uma ferida. Alguma coisa ensinada desde o ventre, da pequena infância, de bebês, da própria infância, da adolescência, ou da juventude, ou mesmo na fase adulta em alguns casos. Essa nossa trajetória sempre foi marcada por algum tipo de ferida. Não temos como evitar as feridas. Nós somos feridos, e mesmo você que é mais novinho, mais novinha, desculpa falar isso, não é nem preciso pedir desculpa, né, por isso, mas nós seremos feridos na vida. Todos nós. Um amor não correspondido causa uma ferida. Uma resposta a uma má resposta a uma boa ação pode causar uma ferida em nós. Uma palavra que alguém diga de forma muito incisiva e difícil e dura pode causar uma ferida em nós. Eu arrisco a dizer que na própria experiência nossa humana existem muito mais coisas que nos ferem do que coisas que nos curam durante a nossa vida. Se você fizer um enumerado aí, mesmo os mais novinhos vão encontrar coisas e assim, poxa, eu passei por isso, não gostei. Isso me feriu, isso me chateou bastante, isso me deixou choroso, triste. Passei vários dias achando que o mundo tinha acabado. Passei vários dias achando que a vida já não prestava mais. Passei vários dias com a mente, com aquilo que parecia que eu não sairia daquele estado de tristeza, de melancolia, de depressão. Todas as doenças da alma, todas as feridas da alma, são feridas emocionais. Todas. Claro, está falando da alma, precisa ser emocional. Eu não diria espirituais, eu digo emocionais. Todos nós, de alguma forma, carregamos feridas, ou sofremos feridas. O que a gente espera é que as feridas se tornem cicatrizes. Porque quando as feridas são cicatrizadas, elas perderam seu efeito de nos fazer sofrer. Aqui tem um caso interessante. Jesus foi ferido fisicamente, na alma, emocionalmente, no espírito. Jesus foi ferido de todas as formas por nossa causa. E o que é interessante, aqui vai a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você realmente não vai conseguir anotar, mas você se lembre. Na maioria das vezes, nós temos uma relação negativa com as cicatrizes. Por quê? Porque normalmente essas cicatrizes nos lembram que nós fomos feridos. A gente não gosta de lembrar desses momentos dolorosos. Porque estas cicatrizes que a gente carrega, ainda que não doa mais, imagine que seja algo físico, para você entender a questão da alma.
ferida, eu tenho 2 cicatrizes no meu corpo. Física. Então, se eu tocar naquele lugar, não dói mais. Mas aquela marca jamais saiu. Uma no braço e outra no joelho. Eu tenho uma cicatriz de cirurgia de 5 anos de idade. Nunca saiu. Eu vou fazer 50. E ela está lá. Mas se eu tocar naquele lugar, se eu apertar o dedo, aquilo não dói mais. Mas a cicatriz está lá. E todas as vezes que eu olho para aquela cicatriz, ou para essa outra cicatriz que eu tenho aqui, eu me recordo daquilo ruim que aconteceu. Por isso, normalmente, eu não gosto, e nenhum de nós gostamos, de ficar pensando nas cicatrizes da nossa vida, nem da nossa alma. Já passou, fui curado, não quero mais tocar no assunto, não, deixa para lá, isso é passado. Essa é a nossa tendência com as cicatrizes. Nós às vezes dizemos, não, já passou, não, está tudo bem, não sei, tá bom, não precisa falar mais sobre isso, tá bom, não liga mais não, tá bom. Mas essa reação nossa é por causa da lembrança. Porque nós nos lembramos que fomos feridos e não gostamos da lembrança. Jesus não teve esse problema com a cicatriz. Jesus foi ferido. E eu fiz uma pesquisa nos 4 evangelhos, achando que ninguém tinha falado sobre isso, das feridas, em relação a Jesus. Mas eu encontrei em Lucas, que foi Jesus quem chegou dizendo, olha aqui a cicatriz. Foi o primeiro. Olha aqui as feridas, olha aqui a cicatriz, ele está mostrando ferida, mas está cicatrizado, não é? Olha aqui as marcas das feridas. Foi ele primeiro que fez isso. Tomé não estava nesse dia. E quando disseram para ele, o Senhor apareceu para a gente, ele disse, se eu não tocar, ele nem sabia, mas na hora ele fez conexão. Para ser Jesus, tem que ter cicatriz, porque o Jesus que eu conheço foi ferido. E a primeira coisa que Jesus chega para Tomé e diz para Tomé é, toma a tua mão, coloca teu dedo aqui, e põe a tua mão aqui, e sente a cicatriz dessas feridas. O que eu acho lindo em Jesus é que ele não tem medo, ele não tem receio, ele não tem problema de mostrar as cicatrizes. Estão entendendo? Até o final você vai entender exatamente o que você vai fazer com esse negócio. Jesus não tem medo de mostrar as suas cicatrizes. Jesus não tem medo de mostrar que foi ferido. Jesus não tem medo de dizer que foi machucado. Jesus não tem receio nem vergonha de dizer que foi rasgado, ferido, atingido fisicamente na alma por causa dos outros. E isso precisa nos dizer alguma coisa. E a primeira coisa é essa. Se na maioria das vezes a gente não tem a gente tem uma relação negativa com as cicatrizes, porque elas nos lembram normalmente que fomos feridos, nós precisamos passar desse estágio para o segundo estágio. E qual é o segundo estágio? Ora, se o primeiro estágio em relação à ferida é que eu não gosto de lembrar dela, a cicatriz e a ferida, eu preciso ultrapassar esse nível. Eu preciso ir para o segundo nível. O segundo nível é entender que o tempo elimina a dor, mas não apaga a cicatriz. A gente fala assim, o tempo cura tudo. Verdade, mas deixa marcas. Amém? Uma pessoa rejeitada na infância, uma criança que não conheceu o seu pai,
ou sua mãe vai carregar uma cicatriz. Alguém que foi abandonado por alguém, por uma pessoa, vai sentir a dor e vai carregar uma cicatriz. O tempo vai curar a dor, não vai sentir mais dor, mas a marca e a cicatriz permanece lá. Não tem lobotomia. Você não toma um chá de esquecimento. Você não deixa de lembrar de que algo lhe aconteceu. Estão entendendo? Estão me ouvindo? Amém ou não? O tempo elimina a dor. O tempo é maravilhoso para isso. Mas o tempo não apaga as cicatrizes. Esse é o segundo estágio que você precisa entender. Você vai dizer assim, não, deixa que o tempo vai me ajudar nisso aí. Verdade. Vai te ajudar a eliminar a dor. Mas não vai apagar a cicatriz do que aconteceu. Neste ponto, é mais tranquilo. Você precisa passar para terceira fase, para o terceiro nível. Qual é o terceiro nível? As cicatrizes são um memorial. Lembram que a gente entrega todo o culto da aliança um memorial? Sim ou não? Esse ano foi o quê? Esse ano foi o quê? Uma cruz de ferro, de aço. Esse ano foi a cruz. Memorial. O que é o memorial? É aquilo que te lembra. A cicatriz, ou as cicatrizes, são um memorial que nós vencemos as feridas. Toda cicatriz que você tem no seu corpo e toda cicatriz que você tem na alma, em sua vida, é uma memória, é um memorial de que você venceu a ferida. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Você passou. Você venceu. Isso não vai simplesmente te causar mais danos. A cicatriz está lá, a memória está lá, a lembrança está lá, mas também te faz saber que você venceu aquilo. Se você carrega cicatrizes na vida por causa das dores e dos problemas e das feridas que você sofreu, se você tem cicatrizes, é porque você venceu as feridas. Ah, mas ainda está doendo. Então não venceu. Não cicatrizou. Ah, bispo, mas isso aqui ainda está muito fresco. Está muito recente o processo. Aí você precisa do tempo. Porque não tem oração que vai resolver esse problema. É o tempo que vai trazer a cura. É o tempo que vai cicatrizar. Não é a oração que vai cicatrizar. Não é mágica. É o tempo. Você precisa passar pelo processo. Amém? Toda pessoa ferida fisicamente não tem que passar pelo processo, depois da cirurgia, de convalidação, tomar os remédios e esperar para poder voltar ao normal? Sim ou não? Da mesma forma na alma, da mesma forma dentro da gente, da mesma forma nas nossas emoções. O tempo precisa passar, nós precisamos passar pelo processo. O luto não é assim, perdemos alguém que amamos. Há um período, nós temos que passar pelo processo. As cicatrizes são um memorial de que você venceu. Quando Jesus mostra a cicatriz para Tomé, o que Jesus está dizendo, em outras palavras? Ora, essas cicatrizes me mataram, parte das coisas que me mataram, né? Parte da minha morte. Mas eu ressuscitei, estou vivo, venci. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Olha, as cicatrizes são uma testemunha física em mim, pensando em Jesus, de que eu morri de verdade, e de que fui enterrado, foi sepultado, mas eu ressuscitei,
E essas cicatrizes são a prova de que eu venci a morte. Da mesma forma em sua vida, as cicatrizes em sua vida são a prova de que você venceu. Vamos para o quarto estágio. Ora, se as cicatrizes são memoriais de que eu venci as feridas, então eu não preciso esconder as minhas cicatrizes. Eu não preciso ter vergonha delas. Sabe o que fazemos às vezes? Às vezes temos vergonha dos problemas e das dores e das dificuldades e das lutas e das emoções difíceis que passamos e não gostamos de falar sobre elas. E não compreendemos, meu irmão, minha irmã. Isso é muito sério. Às vezes a gente quer, não, eu quero esquecer. Não é isso. Não estamos falando de esquecer. Isso aí. Estamos falando de feridas. Estamos falando de dores. Estamos falando de dificuldades nos relacionamentos. Em coisas que marcaram e quase, e se você deixasse, tinham o poder de destruir sua vida. E de te fazer que não se levantasse e não se erguesse nunca mais. Isso os mais velhos têm mais experiência do que os mais novos, claro. Tudo pelo que já passamos. Existem coisas na nossa vida, os mais velhos, que poderiam dizer assim: se eu tivesse me entregado, não estava nem vivo mais. Eu tenho certeza que nem vivo eu estava mais, não estava mais presente, não estava mais com minha família, não estava mais em casa, não estava mais nem vivo. Se eu tivesse me entregado, não estava mais com ninguém ao meu lado. Não tinha mais filhos, eu estava na sarjeta. Muitas pessoas poderiam dizer isso hoje, aqui os mais velhos. Mas o fato é que não se entregaram. O fato é que se ergueram. Venceram as feridas. As feridas se tornaram cicatrizes. E eles podem falar sobre elas. Porque todas as vezes que não temos vergonha, escute isso. Todas as vezes que eu não escondo a minha cicatriz por causa das feridas, todas as vezes que eu não tenho vergonha dela e falo sobre ela como alguém que foi curado, eu também posso promover ajuda, auxílio e cura a quem precisa. Portanto, você não deve se envergonhar das suas cicatrizes. Estão entendendo a questão da cicatriz aqui que eu estou falando? É uma coisa emocional, não necessariamente física. É uma coisa espiritual, não física. Estão entendendo? Essas marcas que ficaram em você, essas lembranças dolorosas, hoje não são mais dolorosas, mas foram dolorosas. Esses desajustes, descompassos, desertos, travas, bloqueios, traumas emocionais, coisas que deixaram muito mal, mas você venceu. Não tenha vergonha destas tuas cicatrizes, porque elas são as marcas de tuas vitórias. Não as esconda, porque alguém pode ser ajudado por elas. Uma pessoa que passou fome, muita necessidade, que teve que enfrentar muitas duras lutas para sustentar a si mesma e a sua família, e hoje está bem, financeiramente bem, mora bem, tem alimento, tem isso e tem aquilo. Não precisa dizer assim: eu quero esquecer daquele tempo que eu passei. Não, às vezes ao se lembrar e conversar sobre aquilo que você passou com alguém, talvez esta pessoa esteja exatamente precisando de ouvir isso de você, para que ela se anime
ele ou se ela venceu, eu também vou vencer. Isso é ser testemunha. Testemunha é isso. Eu passei por, eu experimentei isso, e eu estou aqui para dizer, eu passei, estou aqui. Você também pode chegar. Você também pode vencer. Você também pode passar. Estão entendendo? Sim ou não? Não precisa esconder as tuas feridas. Não precisa ter vergonha delas. Às vezes, uma pessoa que passou próximo de uma separação, ou que separou-se fisicamente de corpo, e venceu essa situação, e seu casamento foi restaurado. Às vezes essa pessoa diz, olha, não quero nem lembrar disso. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Não precisa se preocupar. Ao falar sobre isso, alguém poderá ser curado e restaurado por conta deste testemunho que você dá. Passei por esta doença, passei por isto, passei por aquilo, passei por esta dificuldade, passei dessa maneira, vivi, olha, sofri sim, doeu mesmo, foi duro mesmo esse rompimento, mas eu não morri. E eu estou aqui para dizer, né, que qualquer um pode vencer também. Estão entendendo, gente? Por último, as nossas cicatrizes, elas podem estimular a nossa fé para irmos ao encontro dos que precisam de cura. As cicatrizes de Jesus não afastaram Jesus dos outros. Foi Ele mesmo que chegou com elas e já mostrando. Estão entendendo? As cicatrizes não precisam nos afastar das pessoas. As cicatrizes, elas podem estimular a nossa fé justamente para irmos ao encontro de quem precisa de cura. Exatamente pelas mesmas coisas que nós passamos. Por que vocês acham que há tantos testemunhos, por exemplo, de pessoas que foram homoafetivos e que dizem, ó, eu fui liberto disso, hoje eu não estou mais assim, hoje eu estou bem, eu saí dessa situação, hoje estou casado, estou bem, tenho filhos, etc. e tal. Por que se produzem tantos testemunhos assim? Para mostrar, e no caso dessas próprias pessoas, as feridas e as cicatrizes que elas passaram estimularam a fé delas para proclamar estas coisas, para mostrar aos outros de que isso tem saída, de que pode acontecer cura, de que há libertação. Isso em qualquer área. Citei esse exemplo, como citei de quem passou por pobreza, de quem passou por uma doença grave, ou de quem sofreu um rompimento numa relação que considerava perfeita. E aquilo destruiu todos os seus sonhos. Não, talvez não tenha ninguém aqui, mas talvez alguém que esteja escutando ou vai escutar, que destruiu todo o sonho, todo o projeto, todo o anseio da vida da pessoa. Aquilo foi por água abaixo. Acabou com tudo, com todos os seus planos. De um futuro ao lado de alguém. E aquilo foi ruim, foi negativo, foi destrutivo. Mas essa pessoa não morreu, ela passou, cicatrizou. Hoje ela está bem e ela pode dizer assim, ó, eu venci, você pode vencer também. Isso não é o fim. Parece o fim, mas isso não é o fim. As feridas de Jesus eram demonstrativo de que ele tinha morrido. Poderia parecer o fim, mas ele ressuscitou. Ele se levantou da situação de morte e pôde apresentar vida e cura a quem precisava. Da mesma forma somos nós. As nossas feridas, as nossas cicatrizes podem ser esse estímulo que nós precisamos de fé
para comunicar isso, sem receios, sem medo, sem reservas, porque isso vai ajudar alguém. Isso é testemunhar da nossa fé. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Por quê? Eu quero citar 2 textos que falam a mesma coisa, em 2 lugares diferentes. Em Isaías capítulo 53, no versículo 4 e no versículo 5, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, está fazendo uma profecia. Para ele era um futuro ainda, que iria acontecer. E ele fala sobre o Messias. E no meio da sua profecia, ele diz assim no versículo 4 e 5 de Isaías 53: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós, dependendo da versão que você usa, o reputávamos, mas nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, né? Por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos fracassos em honrar a Deus. Por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. 700 anos se passaram. Jesus morre, ressuscita, é elevado ao céu. Anos depois, Pedro escreve, depois que Jesus é elevado aos céus, anos depois, Pedro escreve, 1 Pedro 2, 24, se lembrando de Isaías e se lembrando do Jesus que ele conheceu, carregando ele mesmo, 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, lá na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aí ele encerra: pelas feridas dele, vocês foram sarados de novo. E hoje, antes de começar a escrever esta mensagem, já tem alguns dias que eu estava lendo algumas coisas, pensando na ceia e tudo, no sacrifício de Cristo e tudo mais, eu construí uma frase, e que motivou o que eu escrevi, eu comecei a meditar e a estudar. Aquele que foi ferido, ou aquela que foi ferida, se você é menina, se é moça, se é madame, então use no feminino. Aquele ou aquela que foi ferido, que foi ferida e tem as suas cicatrizes, torna-se um curador, uma curadora. O projeto do eterno de Deus não é que você simplesmente seja alguém que foi sarado e curado e liberto ou liberta. O projeto de Deus não é que você seja apenas uma pessoa abençoada porque tem Jesus. Esta é só a primeira parte. O projeto integral de Deus é que, ao você ser curado, curada, liberto, liberta, restaurado, restaurada, abençoado, abençoada porque tem o Senhor, você se transforme em alguém que faz isso também, se transforma num canal e num instrumento de tudo isso na vida da outra pessoa. E quando eu digo da outra pessoa, talvez não seja por esse que está do seu lado aí, seja por quem você não conhece, que está lá na sua rua, no seu bairro, na cidade ou em outro local. Porque de repente esse também já está abençoado, curado, curada. Junto com você, vocês são canais, instrumentos de Deus.
Aquele ou aquela que foi ferido, se você foi ferido na vida, você carrega cicatrizes. E se isso é um fato, você é alguém que pode se tornar um curador, uma curadora, alguém que leva cura para a vida das outras pessoas. Este é o papel integral, o todo nesse sentido. Não há como você ser abençoado e não abençoar. Isso não tem sentido. Não tem como você receber uma palavra de Deus e não compartilhar. Isso não tem sentido. Não tem como você ser alguém que foi curado por Deus de dores e de feridas e você não ser um canal para que isso aconteça na vida da outra pessoa. Não tem como você ter sido alguém que foi liberto das trevas, dos demônios, de casos horríveis, de demônios horríveis, porque eles não são bonitos. E agora liberta, não ser alguém que não ministre isso e que não deseje isso na vida de outras pessoas. Isso faz com que a gente saia do ambiente de quatro paredes. A gente venha para o ambiente de quatro paredes para ser alimentado espiritualmente pela palavra de Deus. Mas nós saímos daqui alimentados espiritualmente, cheios espiritualmente de poder, de capacidade e de habilidades de Deus, para lá, no nosso ambiente do dia a dia, comunicarmos para na vida dos outros aquilo que recebemos num ambiente fechado. Necessariamente, a reunião da igreja é um lugar de comunhão, de adoração e de treinamento. Para quê? Para que quando você saia pelas portas do templo e que vá para a tua vida, no dia a dia, na tua casa, na tua família, no meio dos amigos, no bairro, na rua, seja onde for. Não tem mais faculdade por enquanto, né? Não tem escola por enquanto, sei lá, né? Nas tuas redes sociais, vamos lá, né? Você se torne, você ministra, você aplica aquilo que você recebeu aqui. Você comunica, você compartilha aquilo que você recebeu no lugar da adoração, do treinamento, no lugar do culto. O culto é uma experiência. Do momento em que você entra pela porta, até a hora que você vai embora, você está vivendo uma experiência, seja pela oração, seja pela comunhão uns com os outros, seja por cantarmos louvores, seja por sentarmos, ouvirmos a palavra, seja por comunicarmos nossas ofertas, o que temos de melhor, seja por participarmos do pão e do cálice, não importa, o culto é uma experiência, porque Paulo disse em Romanos 12, que nós temos que apresentar os nossos corpos, nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, num culto racional, num culto espiritual. Então o culto é uma experiência de sacrifício de minha própria vida entregue a Deus. Quando eu entrego a Deus, como é vivo, é um sacrifício vivo, eu não morro no altar, porque há um que já morreu por mim. Mas no altar eu sou agora alimentado, capacitado, potencializado, para que quando eu sair do culto, do lugar de adoração, lá no meu ambiente da vida diária, eu possa ministrar tudo aquilo que eu recebi na minha experiência de culto a Deus. Sentar, levantar, sentar, ouvir, ficar 60 minutos em alguns casos, 40 minutos sentadinho em silêncio, sem se movimentar. Há um dia de muita atividade, a gente chega, quer dormir, está cansado, está cochilando, está meio assim, incômodo. É exatamente isso.
Deus não te traz ao culto para que você esteja num lugar cômodo. Tem que ser incômodo. Porque o Espírito de Deus precisa incomodar você com o que Ele faz, com o que Ele fala. Precisa provocar incômodo, precisa provocar choque. Em que sentido? Olha, em que sentido? Eu não gosto disso. Eu preferia não estar aqui. Eu queria estar em outro lugar. É isso mesmo. Eu estou assim tão cansado. Mas eu tenho que. Tem. E vai contra a tua natureza. Vai contra o teu jeito. Tem que chocar você. Tem que incomodar você. Tem que você não gostar. Claro que na maior parte você gosta. Mas se é um sacrifício, imagine o sacrifício. Alguma coisa está morrendo. Ainda assim, mesmo que você não morra fisicamente no altar, é um sacrifício. Alguma coisa está morrendo. Sim ou não? Deus está matando coisas que não servem a Ele em você, no culto. Você nem sente, mas Ele está matando, porque é um sacrifício vivo. Está sendo entregue no altar. O culto é essa entrega. Eu não gosto, eu não quero. É isso mesmo, está me incomodando. Eu queria ficar lá fora, tomar um arzinho, um ventinho, né? Depois eu volto. Quando acabar eu volto. Eu não gosto disso aqui, está muito silêncio. Incomoda. Mas é isso. Tem que provocar alguma mudança. Algo tem que morrer. Para que haja cicatriz, as células do lugar cortado morrem. Estão entendendo? Não. Morrem para sempre. Sim ou não? Sim ou não? As células do lugar cortado morrem para sempre. Não há mais vida ali, no sentido técnico. E é necessário que seja assim, senão não há cicatriz. Estão entendendo? Sim ou não? Alguma coisa morre para que você continue vivendo. Alguma coisa precisa morrer para que o fluxo da vida continue, para que o sangue continue fluindo. A cicatriz no entorno precisa bloquear uma série de atividades ali para que flua normalmente as outras coisas. O corpo faz isso com maestria, com excelência. Tire um pulmão e você continua respirando. O corpo simplesmente se adapta. As células, as veias, as artérias simplesmente não mandam mais nada para lá. Porque aquele lugar já não serve mais, já não existe mais, ou já não está mais ali. Elas se adaptam e enviam para o outro que sobrou. Se você perder um braço, todo o seu corpo vai se adaptar. Se for a mão que você escrevia, todo o seu corpo vai se adaptar à outra mão. E você reaprende a fazer tudo com a outra mão. Sim ou não? Algo tem que morrer para que flua naturalmente as outras coisas. Isso são as cicatrizes. Seja na alma, seja no espírito, dentro de nós ou no nosso corpo. A pessoa que foi ferida e carrega as cicatrizes, esta pessoa é uma curadora.
ela é canal de cura para a vida dos outros. Esse é você, dos mais novos aos mais velhos. Esta é tua função, uma das maiores funções da tua existência. Ser um instrumento de cura, de libertação, de livramento, de bênção na vida de outras pessoas. E você só será porque você recebeu. Aquele que foi sarado, sara. Aquele que foi curado, cura. Aquele que foi liberto, liberta. Aquele que foi abençoado, abençoa. Aquele que é amado, ama. Aquele, diz a Escritura, aquele que foi perdoado, perdoa. Toda pessoa que foi ferida e carrega as suas cicatrizes se torna um curador. Aquele que foi restaurado só pensa em uma coisa: em restaurar os outros. Sim ou não? Uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte só pensa em uma coisa: que é que todos experimentem vida, e vida em abundância. Sim ou não? Aquela pessoa que foi liberta de um relacionamento doentio, emocionalmente destruidor, só pensa em uma coisa: em ver todas as pessoas livres dessas relações abusadoras. Sim ou não? Desespera, não pode ver um caso que já quer saber o que é que está acontecendo, já quer se intrometer, porque é natural dela. Ela disse: eu fui liberto, eu fui curado, eu quero ajudar ao máximo, nem que seja dar um like, para dizer: eu tô junto, estamos juntos, eu te apoio. Sim ou não? Sim ou não? Quem foi liberto da escravidão só tem uma coisa na mente: quer que outros sejam libertos também, livres. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Agora é a última vez, ó. 9h08. Aquele relógio está errado. Vamos tomar a ceia. Os que são batizados por um pastor, como eu, batizados, não serve nenhum outro tipo de batismo. Batizados após cima, né? Aqueles que foram batizados nas águas por um pastor da adolescência para cima são os que podem tomar a ceia. Ficou claro, né? Se você ainda não foi batizado por um pastor, não tome a ceia. Aguarde o batismo. O calor já está aí. E vamos fazer um batismo. Eu espero que agora em outubro, na festa dos tabernáculos, em nome de Jesus. Eu sei que deve ter uns 2 ou 3 aí para serem batizados. E aí, se tiver mais, a gente já aproveita. Você já vê esse rapaz aqui, ó, Alessandro. Chega aqui para o meinho, para todo mundo lhe ver. Esse moço aí, o Alessandro, vira aí para todo mundo. Responsável pelos estudos para o batismo. Então você, ô moço, eu quero me batizar. Como é que faz? Ele vai pegar o seu nome, vai marcar o horário, seja online ou não, entendeu? Seja pelo WhatsApp, seja pela sala de bate-papo, de vídeo. Ele vai fazer um jeito de você tomar as aulas para você se batizar. Amém? Então procure essa pessoa aí. Ok. Então é isso. Tornando-se um curador. Uma curadora. Diga isso nessa noite diante de Deus. Feche os seus olhos. Os elementos da ceia já estão aqui. Cadê? Por que foi? Vera, por favor, rapidinho aqui, filha. Diáconos aqui, por favor. Estão adequadamente, né? Diáconos.
Diga isso para Deus nessa noite: eu quero ser alguém que cura. Diga isso para Deus, feche seus olhos aí. Mesmo você que é mais novo, que talvez não tenha passado por tantas coisas, não passou ainda, realmente não passou por muitas feridas na vida, não tem, nem sabe que tem muita coisa assim. Mas mesmo você que é mais novo, já desenvolva a sua vida com essa mentalidade. Não importa o que me aconteça, eu quero ser curado para curar. Eu quero ser sarado para sarar. Eu quero ser liberto para libertar. Quero ser canal de bênção. Deus disse para Abraão: seja você uma bênção, né? Deus disse para Abraão: eu te abençoarei. Abraão recebeu a bênção. Eu te abençoarei. Abraão recebeu a bênção de Deus, mas logo após ter recebido a bênção de Deus, Deus disse a Abraão: seja você uma bênção. Você recebeu a bênção, transforme-se na bênção na vida dos outros também. Eu te abençoei, abençoe. Eu te curei, seja canal de cura. Eu te libertei, seja um instrumento de libertação. Está me entendendo, gente? Às vezes a gente não sabe como fazer isso bem. Da nossa experiência do dia a dia. Sabe por quê? Essa semana eu vi isso também. Nós estamos muito voltados para nós mesmos, para os nossos próprios problemas, para a nossa própria necessidade do dia a dia, para a nossa comida, para a nossa roupa, para o dinheiro nosso. O que a gente vai fazer? A gente está muito voltado para si mesmo. É por isso que a gente não sabe. Ou você escuta uma mensagem dessa, mas se for para aplicar hoje, começar hoje à noite, você diz assim: eu tenho dificuldade, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque você não consegue sair de si mesmo. Você não consegue ver o outro. Está entendendo? Nós estamos muito em volta de nós mesmos. Nós estamos muito pensando só em nós mesmos. Isso tem que acabar, isso tem que parar. É claro que você não vai deixar de pensar em você, mas você também vai fazer a conta do outro. Existe outro. E aqui eu não estou falando de casamento, de pai e de mãe. Eu estou falando das pessoas de um modo geral. Estão entendendo? Sim ou não? Existem outras pessoas além de você. Alô? Existem outras pessoas além de você. Existem outras pessoas além da sua família. Existem outras pessoas além dos da sua casa. Estão entendendo? Tem muita gente. Seja uma bênção para todos os que você puder ser. Você não vai conseguir ser para todos, mas para todos os que você puder ser, você já está cumprindo o papel que Deus colocou em sua vida. Você não precisa ter nenhum ministério específico para isso. Você não precisa ser levita, como diz o povo. Não precisa ser adorador de música, cantador. Você não precisa ser da dança, dançador. Você não precisa ser nada. Você não precisa ter um ministério de pregação da palavra, de ser pastor, de ser seminarista, de ser alguém, de ser diácono, de ser profeta, não precisa ser nada disso. Só o fato de você ser um filho e uma filha de Deus. Só o fato de você ser um filho e filha de Deus, alguém que faz parte da igreja de Deus, já é suficiente para você exercer esse tipo de ministério na vida de quem precisa. Ah, bispo, mas tanta gente aí ruim. Ué, mas tem muita gente boa. Sim ou não?
Ah, mas tem muita gente que não merece. Mas tem muita gente que precisa. Ou não? Ah, tem muita gente que não vale o pão que come. Mas tem muita gente que precisa do pão. Sim ou não? É muita gente, ó, que não merece a família que tem, a casa que tem, o emprego que tem, não sei o que tem. Mas tem muita gente, por outro lado, que não tem. Amém.